restaurante francês oferece um prato sofisticado. É a quarta questão do material. Um restaurante francês oferece um prato sofisticado ao preço de P reais a unidade. Ou seja, P reais cada prato, não é isso? Se forem 10 pratos, é isso vezes 10. Se forem 20 pratos, é isso vezes 20. É uma questão de multiplicação de valores, não é isso? Eu tenho que olhar o preço do prato e olhar quantas unidades desse prato foram feitas. Eu vou multiplicar um pelo outro. Não é assim que a gente trabalha nessa questão? Se tem P reais para cada prato, é só contar quantos pratos e multiplicar por P. Continuando a leitura. A quantidade mensal X de pratos que é vendida relaciona-se com o preço cobrado através da função menos 0,4x mais 200. Estão percebendo aí o que está acontecendo? Eu tenho que multiplicar o preço pelo x, não tenho? Eu tenho que multiplicar o preço pelo x. Mas ele disse ou não disse que o preço também depende do x? Vamos ver, vamos pensar. Seja o K1 e K2, o número de pratos vendidos mensalmente, para que a receita seja 21 mil reais. Qual o valor de K1 mais K2? Vamos lá, vamos fazer? Como é que te acha a receita? A receita, como é que te acha? É só pegar o número de pratos e multiplicar pelo preço. Qual é o número de pratos? X. Ele diz que a quantidade é X. E qual é o preço de cada prato? Ele disse aí o preço. Diz que o preço é P. Mas esse preço ele disse que dava menos 0,4x mais 200. Enxergaram esses dois valores no enunciado? O que eu tenho que fazer agora? Multiplicar, não é não? Eu tenho que multiplicar os dois valores. Quando eu aplicar a propriedade distributiva, x vezes menos 0,4x vai dar menos 0,4x2 mais 200x. Apareceu ou não apareceu? Função do segundo grau. Tenho a receita em função do x. Quem é o x? É a quantidade de pratos, não é isso? O que ele quer mais aí? Ele quer que a receita do restaurante dê 21 mil reais. Então onde tem a palavra receita, eu coloco o que no lugar dela? 21 mil. Ele não quer que a receita seja 21 mil? É só substituir. Como a receita deve ser 21 mil, no lugar da palavra receita eu escrevo 21. Passo tudo que está do segundo membro para o primeiro. Tudo que está no segundo membro, eu passo desse segundo membro para o primeiro membro. Aí o que era menos vira mais, e o que era mais vira menos. Ficou isso, ó. 0,4x2 menos 200x com aquele 21 mil reais igual a zero. Vocês concordam que eu só preciso calcular o x? Ele quer ou não quer o x, a quantidade de pratos que faz isso aí acontecer? Ele quer ou não quer a quantidade de pratos que faz isso acontecer? Uma porrada de aluno na hora da prova faz assim, ó, porrada de aluno. Não é para calcular o x? O que ele faz com o teu negócio desse assim? A gente resolve, né? Tira o delta. Uma porrada de aluno fez assim, ó. Foi calcular as raízes. Lembrou as fórmulas para calcular as raízes. Aí foi lá para aquela equação e tirou o delta. Resolvendo essa equação, qual é o valor do delta? Olha como ele é feio, o delta. B2 menos 4AC. O delta deu 6.400. Olha o tamanhozão dele, né? Substituiu o B por menos 200, o A por 0,4 e o C por 21 mil. A, B, C. B2 menos 4AC deu 6.400. Aí ele pegou e substituiu na fórmula de Bhaskara. Menos B,
mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Encontrou as duas raízes. E o que ele queria na questão? Vala. Vocês estão copiando, é? Ei, quando eu cheguei bem aqui eu me toquei. Sabe o que eu quero? Eu não quero cada raiz não, eu quero a soma delas. Se eu somar dá 500, não dá? Mas para que esse trabalho todo? Bastava eu ter me lembrado, ó, que a soma das raízes é sempre quanto? A soma naquelas minhas contas. Uma tem mais raiz de delta, a outra tem menos raiz de delta. Somando uma com a outra, sempre raiz de delta vai cancelar, não é não? Vai ficar sempre menos B sobre 2A. Então, em vez de chegar na fórmula, como vocês chegaram lá atrás, vocês estavam bem aqui, ó. Vocês chegaram bem aqui na equação. Aí falaram, vixe, tem que tirar o delta. Não foi isso que vocês falaram? Era para aqui vocês terem parado de fazer a questão e ter voltado lá para o enunciado. E ter visto lá embaixo que o que ele quer não é o valor de cada x1 e x2. O que ele quer é o valor de quem? Da soma do x1 e do x2. E em vez de tirar o delta, tinha um jeito mais rápido de achar direto x1 mais x2. E esse jeito mais rápido de achar o x1 mais x2 não é assim. O jeito mais rápido é... escrevendo x1 mais x2 igual a menos b sobre a. Quem é o b dessa equação? Menos 200. Quem é o a dessa equação? 0,4. Aí quando você substitui menos o menos 200 dividido por a, que é 0,4, você vai encontrar 200 dividido por 4 sobre 10. Divisão de frações, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete o 200 e multiplica por, em vez de ser 4 sobre 10, fica 10 sobre 4. 2.000 dividido por 4 vai dar 500. Vocês perceberam que dá para fazer dos dois jeitos, né? Mas como vocês têm 90 questões e mais uma redação para fazer, nesse dia, eu acho que é melhor fazer desse outro modo. Tirar aquele delta e substituir dá muito mais trabalho. Aqui é bem mais rápido. Viu que ele pediu a soma? Não vai calcular de um por um para somar não. Viu que ele pediu a soma das raízes? O que é que você faz? Substitui direto na fórmula. Menos B sobre A. Menos B sobre A. Eu não escrevi porque não tinha nenhuma questão sobre isso. Mas na apostila tem. Quanto é que vale o produto das raízes? Quem não tiver visto na apostila, anote aí. x1 vezes x2 é C sobre A. A soma é menos B sobre A. O produto é C sobre A. Beleza? Essa solução é bem mais rápida, é aquela que eu espero que vocês anotem aí. O gabarito é 500, letra B de bola, é isso? Confere? Confere, né? A próxima é legal. É o mesmo texto que vale para as questões 6 e 7. Ok? Mesmo texto que vale para as questões 6 e 7. Vamos ler. Um boato, fofoca, adora se reproduzir, né? Isso, fofoca é um negócio que anda rapidamente. Ele diz assim, ó, um boato tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Vamos pensar aqui vocês, bora. Quando muita gente sabe do boato, sabe da fofoca, um negócio se alastra mais rápido. Quando tem muita gente sabendo, a fofoca é ou não é disseminada muito mais rápido pela sociedade? É ou não é? Ótimo. Por outro lado, uma fofoca
ela é mais rápida? Se tem pouca gente ainda para saber, ou se tem muita gente para saber? Quanto mais gente tiver para saber, quanto mais gente tiver que não conhece, que tiver possibilidade de vir a conhecer, vai ser mais fácil disseminar essa fofoca, não é não? É isso que a questão está falando. Está dizendo que a fofoca, o boato, tem um público-alvo. E se alastra com determinada rapidez. E ele diz que, em geral, essa rapidez ela é proporcional ao número de pessoas que conhecem a fofoca. E também é proporcional ao número de pessoas que não conhecem a fofoca. Deu para entender a sacada? Então, se tem muita gente que conhece e muita gente que não conhece, é ótimo. Porque aí a fofoca vai ser gigantesca. A rapidez dessa fofoca vai ser gigantesca. Ok? Vou continuar. Em outras palavras, R, a rapidez e propagação, sendo P, o público, e X, o número de pessoas que conhecem o boato, tem-se que a rapidez é K vezes X vezes P menos X. Alguém entendeu isso? Feio, né? Pensa assim, ó. Tem 100 pessoas. 10 conhecem. Quantas não conhecem? Se tem 100 pessoas e 10 conhecem a fofoca, 90 não conhecem. Se tem 100 pessoas e 20 conhecem, quantas não conhecem? 80. Se tem P pessoas, P de público-alvo, tem P pessoas, X conhecem, quantas não conhecem? P menos X. Lembra da aula de física? Força é proporcional à massa. Força é proporcional à aceleração. A força deu massa vezes aceleração. Quando uma mesma informação é proporcional a duas outras, ela é ou não é proporcional ao produto delas? É isso que ele está falando aí, ó. Se o público é P, X conhece, P menos X não conhece. E como é proporcional ao X e proporcional ao P menos X, proporcional a um e é proporcional ao outro, é proporcional ao produto de X vezes P menos X. Genericamente é isso que ele está falando. Pessoal, e esse K? Esse K é uma constante de proporcionalidade que ele coloca aí na questão. Todas as proporções não são obrigatórias ser exatamente iguais. Quando eu digo que uma coisa é proporcional, eu digo que uma coisa ela é igual a outra vezes uma constante. Esse K é só uma constante. Eu vou passar adiante, tá? Vou pegar aquilo que nós escrevemos lá atrás e vou reorganizar, modelando um pouco melhor isso aí. Não estou resolvendo a questão ainda. Só estou ajeitando o texto, só estou entendendo o texto. Vamos lá. Qual é o total de pessoas? P. Quantas pessoas conhecem o boato? X. Quantas não conhecem o boato? P menos X. E a rapidez não é proporcional a um e ao outro? Então é proporcional a quem? Ao produto das duas. A rapidez ela é proporcional ao produto de conhece vezes não conhece vezes uma constante. Quantos conhecem? X. Quantos não conhecem? P menos X. Se eu fizer a conta e multiplicar aplicando a distributiva, vai aparecer Px e vai aparecer menos x ao quadrado, não vai? Apareceu ou não apareceu função do segundo grau? Tem uma constante fora, mas não tem função do segundo grau aí no meio. Só isso, só essa multiplicação ré aí no final, já te deu a resposta da sexta questão. Olha a sexta. Qual é o gráfico que melhor representa essa função?
Se é do segundo grau, tem que ser uma parábola. Mas qual das duas? A letra C ou a letra E? Aí tu vai ter que voltar. O x ao quadrado, na frente dele, tem um valor positivo ou um valor negativo? Negativo. Se é negativo, as pernas estão para cima ou para baixo? Tá triste, para baixo. Não é isso? Quando o negócio está positivo, as pernas estão para cima. Está todo mundo feliz, não é isso? Ótimo. Gabarito dessa questão só pode ser qual letra? Letra E de Eva. Então, o A não é o primeiro. O A é aquele que acompanha o x ao quadrado. Quem é o primeiro? O primeiro é o P. Mas quem é que está acompanhando o x ao quadrado? É o menos. É ou não é? Então tu não olha o primeiro número, mas olha para aquele que está junto do x ao quadrado. E quem está junto do x ao quadrado é um menos. Ah, ele não disse que esse K lá da frente é um K positivo? Então esquece. Olha só para o menos que está junto do x2. Por isso que a concavidade é para onde? Para baixo. Ei, e realmente, pensa numa fofoca. Toda fofoca começa bombando, não? Surgiu a fofoca, tá bombando. A galera... Chega um momento que a galera já sabe. Começa a menos gente querer compartilhar, que a fofoca já se estragou. Não é mais engraçado, não. A fofoca começa bombando, ela chega numa rapidez máxima, depois a galera vai desistindo de fazer a fofoca. Entendeu como é que é? E volta a estaca zero. Beleza? Posso passar adiante? Mas esse mesmo texto vale para a sétima, não é isso? Vamos dar uma olhada na sétima. Considerando o modelo, olha a palavra, o modelo acima descrito, né? O Enem adora essa palavra, o modelo acima descrito. O público-alvo é 44 mil pessoas. O que significa? Aquele P da fórmula é quanto? 44 mil. Aquele P é 44 mil. E eu botei com a letra bem grandona, para a gente começar um terceiro momento da aula. Chegamos à reta final da aula. Essa daqui é a informação final de função do segundo grau. É a informação que responde o resto das questões, tudinho de prova. Ele quer a máxima rapidez. Volta para lá, vai. Rapidez é X ou é resposta? Rapidez é o X ou é a resposta? Não é a resposta, não? Rapidez, tá ou não está na posição que era para estar o Y? É ou não é? Pessoal, guarda isso. Ó. Ele quer o momento em que a rapidez, ou seja, o meu Y, se torna máximo. Vamos pensar, vai. Y. O que é Y? É aquele eixo que fica em pé, não é isso? O que é Y? Para cima está aumentando, para baixo está diminuindo. Se eu quero a rapidez máxima, então eu quero a rapidez mais alta que eu tenho no gráfico, não é não? É aquele ponto lá em cima, aquele ponto que tem o maior Y de todos. Fechou? Epa. O Y é o maior de todos. Aquele ponto tem o maior X de todos? Tem ou não? Ele continua tendo outros X maiores que ele, mas aquele Y é o maior Y de todos. Essa é a grande sacada que vocês têm que ter. Todas as questões daqui para frente vão ser questões que tem a palavra máximo ou que tem a palavra mínimo. Olha para mim agora, ó. Se a parábola faz isso, ó, e desce, ela teve um ponto de máximo. Outra questão diferente. Se a parábola vem, ó, desceu, subiu, ela chegou a um ponto mínimo. Então a mesma questão tem máximo e mínimo? Não. Algumas questões são questões que têm máximo, outras questões são questões que têm mínimo. Mas sempre
o máximo e sempre o mínimo, são sempre o máximo e o mínimo do y. Quem é máximo e quem é mínimo numa função é sempre o y. Quem é máximo e quem é mínimo de uma função é sempre o y. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Como ela falou em máxima rapidez, ela quer saber quando é que esse y se torna o y máximo aí dessa questão. Eu vou olhar para as funções e vou marcar esse ponto para vocês. Esse ponto aqui eu estou me referindo é o que a gente chama de vértice, tá bom? É o ponto de máximo ou ponto de mínimo. Na transparência de vocês, no slide de vocês aí, eu tenho primeiro, qual ponto? O da direita de vocês, não é isso? O da direita de vocês é um A positivo. É um A negativo, não é isso? Né? Não é negativo? A parábola não está com as pernas para baixo e está subindo, depois desce. Então ela chegou a um ponto de máximo. É um vértice que é um ponto de máximo. Na outra, o vértice é um ponto de mínimo. Note, são duas questões diferentes. Uma é máximo, a outra é mínimo. E aí, como é que eu faço para achar esse cara? Como é que eu faço para achar esse ponto de máximo ou para achar esse ponto de mínimo? Vocês estão notando, olhando para o gráfico, que esse gráfico é bem simétrico. O tamanho de uma perna é igual ao tamanho da outra perna. E o vértice está onde, hein? Está bem no meiozinho, não? Pois essa é a ideia-chave que vocês vão guardar a partir de agora. Toda vez que vocês quiserem encontrar o vértice, é só lembrar que o x dele está onde? Está no meio dele. Ou seja, se eu pegar, olha lá, se eu marcar as duas raízes, se eu marcar o x1 e o x2, estão vendo as duas raízes? Nos dois gráficos, estão vendo aí, ó? Onde é que vai estar o vértice? No meio do x1 e x2, no meio do x1 e x2. O x do vértice está sempre no meio das duas raízes. Bora lá. A primeira raiz é 2. A segunda raiz é 4. Onde é que vai ter que estar o vértice? No 3. Se uma é 2 e a outra é 4, o vértice tem que estar onde? No 3. Olha como é fácil. Para você achar as raízes, não é só igualar a 0. E agora, para achar o vértice, o que é que você faz? Você pega as duas raízes, soma e divide por 2. Beleza? Vamos ver se a gente entendeu mesmo. Soma é? Quanto é que é a soma das raízes? Não era menos b sobre a? Dividido por 2 vai dar quanto? Menos b sobre 2a. E aí você resolve. Ó. No eixo do x, o vértice vai estar sempre no ponto médio das duas raízes. Aí é só pegar o menos b sobre a e dividir por 2. Vai ficar menos b sobre 2a. E como é que eu acho o y? Ora, o y é o resultado, né? O mais difícil era achar o x. Se você sabe o x, o que é que você faz? O x que você encontrar, tu pega lá e substitui. Se você pegar aquele x que você achou e substituir, vai dar certinho quem? O y. Tem uma fórmula aí que eu coloquei no finalzinho do slide aí. É uma fórmula que a galera encontrou, substituindo genericamente o menos b sobre 2a. Aí quem gosta de decorar, para até decorar. Quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Mas eu, particularmente, eu só uso a primeira parte. Toda vez que eu vou encontrar o y, o que eu faço? Calculo o x, porque é bem fácil, né? B e A, só tem B e A na fórmula. Calculo o x, aí substituo e encontro o y. Ok? Estão entendendo esse bizu aí, ó? Isso aqui, galera, ó. Vocês notaram que das 10 eu resolvi umas 5 questões até agora. 5, 6 questões, não foi?
O resto da aula todinha é só com isso aqui. Guarda isso. X do vértice, menos B sobre 2A, ponto médio das raízes. E o Y do vértice? Pega aquele X e substitui. Ok? Vamos voltar para a nossa questão. Como é que era a nossa questão? Da rapidez, ele queria rapidez máxima, não era isso? Ele queria rapidez máxima. Vamos voltar. Rapidez era isso, né? Rapidez era isso. Qual o número de pessoas que tinha aí? 44 mil. O número de pessoas não é 44 mil? O 44 mil não é o P, não é o público total? O 44 mil, quando ele vai ser substituído, ele fica perto do X, não é isso? Preste bem atenção. Quem é o X ao quadrado? É o segundo. O X ao quadrado tem na frente dele o menos 1. O X tem na frente dele quem? 44 mil. Você está vendo alguma coisa sozinha aí? Não, não tem ninguém sozinho. Ou seja, o C aí vale quanto? 0. O A é menos 1. O B, 44 mil. E o C vale quanto? 0. Notou que está ao contrário a fórmula? Ele mudou só a posição do pessoal aí, ó. Aí você continua, vai, ó. Ele quer rapidez máxima. Essa parábola tem concavidade para onde? Para baixo. Realmente tem ou não tem um ponto de máximo aí? Tem, ó. Esse ponto de máximo é o nosso vértice. O que ele quer mesmo na questão, hein? O que ele quer? Vamos lembrar, vai, o que ele quer? Ele quer o número de pessoas que conhecem um boato, não é isso? Ó, quando o boato for conhecido por um número de pessoas. O número de pessoas que conhecem o boato é ou não é o X nosso? Ele quer o X, ó. Ele quer o número de pessoas que faz isso ser máximo. O número de pessoas que conhecem o boato para isso se tornar máximo é o X. Ele quer o X que faz isso se tornar máximo. E o X que faz isso se tornar máximo é o X do vértice, não é isso? Que é menos B sobre 2A. Quem é o B? Eu acabei de falar, o B é quem acompanha o X. E o B é quanto? 44 mil. Quem é o A? O A é quem acompanha o X ao quadrado. E quem é que está acompanhando o X ao quadrado? Menos 1. Aí fica menos B sobre 2A. Vai ficar menos com menos cancela, né? Menos com menos cancela. 44 dividido por 2 vai dar 22 mil. Então, quando o boato for conhecido por 22 mil pessoas, eu vou ter a rapidez máxima para esse boato aí. Tá tranquilo? Tá nada. Eu tenho certeza que não tá. Isso é difícil pra caramba isso aí. Eu sei que isso é difícil. Então eu vou resolver mais algumas questões sobre isso para a gente poder deixar isso um pouco mais tranquilo. Mas eu repito, isso sim é difícil. Isso é difícil. Vamos prestar bem atenção na próxima. Ei, agora, as questões do Enem começam a misturar tudo que eu falei até agora, tá? Questão 8. Um fabricante de poltronas pode produzir cada peça ao custo de R$300. Um fabricante de poltrona pode produzir cada peça ao custo R$300. Custo é o que ele ganha ou o que ele perde? Perde. Ele produz ao custo de 300. E cada uma é vendida por X reais. Preste bem atenção. Ele vendeu por X, mas custou para ele quanto? 300. Vendeu pelo X, mas custou para ele quanto? 300. Então quanto é que ele lucra? Se ele vende por X e custa 300, quanto é que ele lucra aí? X menos 300. Isso é o que ele lucra em cada poltrona, em cada uma. Você continua. Se acontecer isso, este fabricante venderá 600 menos X unidades. Isso é a quantidade que ele fabricou, que ele vendeu.
Eu sei o preço de cada uma e sei agora quantas. Eu sei o preço de cada uma e sei agora quantas. O que eu faço? Multiplica, não é não? Não foi assim que a gente fez as primeiras questões da aula de hoje? Não foi multiplicando? Pois é assim que eu vou fazer essa questão. Ele disse quantas peças ele vendeu e ele disse qual o lucro que ele tem em cada peça. Ele vendeu 600 menos X peças e lucrou quanto em cada peça? X tirando aqueles 300. Todo mundo concorda comigo? Vamos aqui, ó. Qual é a pergunta mesmo da questão, hein? Qual é a pergunta da questão? Vamos voltar, vamos lembrar? Qual é a pergunta? Assinale a alternativa que representa o número de unidades vendidas para que o lucro seja máximo. Opa, lucro seja máximo. Bora voltar para lá. Lucro seja máximo. Espera aí. O lucro é ou não é o Y? Só quem pode ser máximo é ou não é quem estiver na posição do Y? Que pode ser máximo ou que pode ser mínimo. E o lucro aí não está na posição do Y, nessa minha fórmula. O lucro está na posição do Y, aí a pergunta é, quando é que ele é máximo? Ora, se isso aí vai ser uma função do segundo grau, ele vai ser máximo quando eu estiver onde? No vértice, não é não? É ou não é? Como o lucro vai ser máximo lá no vértice, e o vértice está sempre onde? No meio das duas raízes. Lembram disso? Vocês lembram que o vértice está sempre no meio das duas raízes? Lembram? Duas raízes, vértice. Lembra disso? Duas raízes, vértice. Como o vértice está sempre no meio das duas raízes, quais são as raízes? Eu não vou nem fazer a conta. Quais são as raízes? Para ser mais rápido, bora? Não é só igualar a zero? É ou não é só igualar a zero para achar as raízes? Igualar a zero dá quanto? Quanto é 600 menos x igualado a zero? Se 600 menos x for igual a zero, o que é o x? 600. Se x menos 300 for igual a zero, quem é o x? Opa, quem são as raízes? 600 e 300. Se as raízes são 600 e 300, onde é que está o meio? É só tu pegar o 600 e o 300, somar e dividir por 2, não é não? Se eu tenho as duas raízes, é só pegar o meio delas. Qual o meio entre 600 e 300? 600 mais 300 dá 900, dividido por 2 dá quanto? 450. Qual é o x, então, que faz o lucro ser máximo? É o x que está no meio das raízes. Acha as raízes e tira a média. Beleza? Beleza? Tem esse gabarito aí? Tem? Por que não tem? Porque o que ele quer não é o x. Leia a pergunta. Ele quer o número de peças que foi vendida para esse lucro ser máximo. Olha para a primeira linha. O número de peças vendidas, comparado à segunda linha aí, ó. Qual é o número de peças vendidas? Não é 600 menos o x? Então, se o x é 450, qual é o número de peças que tem que ser vendido para isso acontecer? 600 menos 450. O gabarito é 150. Confiram. Procurem esse gabarito aí, ó, 150. Que fica 600 menos 450, 150. Que letra é essa aí, hein? Nessa daqui, o gabarito é letra A. Letra A. Oitava questão, letra A. Estamos terminando. Oitava questão. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola
em torno de um eixo Y, de um eixo Z. Olha a figura maluca aí que ele botou. Olhou para a figura maluca? Está vendo que tem uma parábola na taça? Olha para o eixo do Y. O eixo do Y era ou não era certinho aquele C, que eu tanto queria que fosse? E olha para a fórmula que tem embaixo aí, que é f de x. 3 meios de x ao quadrado, menos 6x mais c. Esse c é o mesmo c que está lá no eixo do Y, não? Quem é que está acompanhando o x ao quadrado? Quem é que está acompanhando o x ao quadrado aí? É ou não é 3 meios? 3 meios é ou não é um valor positivo? O valor positivo, a parábola tem concavidade para onde? Para cima. Confere aí direitinho a parábola de concavidade para cima. Show, não é isso? Ótimo. E o vértice? O vértice está ou não está lá no eixo do x? Está ou não está? Se o vértice está no eixo do x, o y dele vale quanto? 0. Ele nem sobe nem desce. O vértice está no eixo. Então o y dele é 0. Como é que eu acho o x do vértice, hein? Não é menos b sobre 2a? Não é, o ponto está no meio das duas raízes. Olha o que ele quer nessa questão, vamos lá. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola. Ele quer saber a altura do líquido. Pessoal, a altura do líquido é ou não é o tamanho do C aí? A altura do líquido é ou não é certinho o tamanho do C aí? O tamanho que der o C vai ser a altura que vai ter desse líquido. Basta achar esse cara. Mas espera aí, onde é que está o vértice? Onde é que está o vértice? Na base aí, o vértice está no eixo do X. Vamos trabalhar com ele, ó. Quem é o X do vértice? Menos B sobre 2A. Se vocês substituírem o B e o A, vocês vão encontrar que o B era menos 6 e o A é 3 meios. E vai ficar 6 dividido por 3, que é 2. Então qual é o X do vértice? 2. Aquele ponto que vocês viram da base ali, o X ali é 2. O X ali vale 2. O X vale 2. E o Y daquele ponto qual é? 0. O Y daquele ponto é 0. O X é 2 e o Y daquele ponto é 0. Cara, se tu sabe o X e sabe que o Y é 0, que ele nem subiu nem desceu, o que é que você faz? Substitui, ainda não? O Y você já sabe que é 0. E o X agora você sabe que é quanto? 2. Aí é só igualar, ó. Só pegar o X e no lugar do X você botar quem? 2. E no lugar do Y você bota quem? 0. Lembra? Y é a mesma coisa que f de x, não é isso? Eu peguei o y, substituí o y pela fórmula do f de x. Nessa fórmula, o y vale 0. E nessa fórmula o x vale quanto? 2. Substituindo o x por 2 e o y por 0, é só fazer o resultado aí, ó. 2 ao quadrado é 4. Dividido por 2 fica 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 2 é 12. 6 menos 12 vai dar menos 6. Passa para o outro lado. C igual a 6. É só substituição de fórmula. O mais difícil era só se tocar disso, do que está do lado esquerdo de vocês. O mais difícil era só se tocar que o x do vértice era menos b sobre 2a e achar o valor dele. Depois que você sabe que é o x e sabe que o y é 0, é só substituir os dois. Confira o gabarito aí, a letra E de Eva. Ó, a 9 e a 10 são bem dizer iguais, tá? As duas naquele nosso esquema. Olha o enunciado, como é que é, ó. Uma empresa fabricante de aparelhos eletrônicos efetuou um levantamento das vendas dos modelos que ela produz e resolveu lançar um novo modelo. Após uma pesquisa de mercado, ela descobriu que o número de aparelhos a serem vendidos e o preço estão relacionados. O número de aparelhos e o preço. Ora, como é que eu acho
o faturamento, o que recebeu. Eu olho quanto é que custou cada uma e multiplico pelo número de peças que foi vendida, não? Ele disse aí, ó, o número. Ele disse que N, o número de aparelhos vendidos, é 115 menos 0,5P. E ele disse que P é o preço. Ora, se eu sei o preço, eu sei quantas foram vendidas, o que é que eu faço? Multiplico um pelo outro. Não foi assim que eu fiz todas as questões até agora? Só que no final tem um outro argumentozinho. Ele disse que o preço de lançamento era R$250. E que os executivos verificaram que a receita não foi considerada satisfatória. O preço era 250 e olha o que eles querem. Para contornar a situação, foi decidido ajustar o preço de modo a maximizar a receita. Então ele quer receita máxima. Aí é só lembrar, só para terminar aqui a questão. Como é que a gente acha a receita? Olha quantos aparelhos foram vendidos e multiplica pelo preço. O número de aparelhos vendidos está aí na fórmula. E o preço qual é? P. Multiplica um pelo outro, apareceu uma equação do segundo grau. Qual é o preço que faz a receita ficar máxima? É aquele preço, lembre que o preço aí é o X, não é isso? Aquele preço, aquele X que vai estar no vértice. Aí você substitui direto. O preço que vai fazer a receita se tornar máxima é o preço que está no vértice. É o preço que corresponde ao X do vértice, que é menos B sobre 2A. Você substitui o B e o A. Já botando direto o resultado, o preço vai ser 230. O preço vai ter que ser 230. E aí, só lembrando, o preço era quanto? 250, e eles não ficaram satisfeitos. E para chegar ao máximo, o preço tem que ser quanto? 230. Se o preço era 250 e foi para 230, houve uma redução de 20. Essa redução de 20 corresponde a quantos por cento? É isso que a gente vai ter que descobrir agora. Para descobrir quanto um valor corresponde dentro de outro, é só dividir, não é isso? É só fazer a fração. Como ele quer saber quanto esse 20 corresponde àquele 250, dividindo, simplifica com zero, transforma em porcentagem, fazendo o denominador virar 100. Para o denominador virar 100 é só multiplicar por 4, em cima e embaixo vai ficar 8%. Então, a redução que eu espero fazer para chegar ao valor máximo é uma redução de 8%, o gabarito é a letra E. A décima é o mesmo esquema. A décima é o mesmo esquema. Ele disse que cobra X reais e vende quantas unidades? 86 menos 2x. Se ele diz o preço e diz quantas, o que a gente faz? Multiplica. E aí, é a mesma resolução. Ele quer saber a receita máxima. A receita máxima é no X de quem? Do vértice. Aí quando você substitui lá o X do vértice menos B sobre 2A, você encontra o X do vértice valendo 21,5. Aí é a mesma coisa. Só que nessa questão, o preço era R$25. E para chegar ao lucro máximo, o preço vai ter que ser 21,5, não é isso? 21,5 não é o lucro, não é o preço no vértice? Se era 25 e agora tem que ser 21, ele teve que ter uma redução de quanto? De 3,5. Aí do mesmo jeito que a gente fez a anterior, quanto é 3,5 desses 25? Dá 14%. Então nessa outra, a redução tem que ser de 14%. Vocês notaram que quase todos eu resolvo só utilizando o quê? X do vértice. Só lembrando que é o X que faz a parábola ir para o vértice. Aí com esse X eu olho se eu substituo para encontrar o Y ou se eu direto com ele já encontro a resposta. Galera, muito boa tarde para vocês. Eu acho que eu não encontro vocês até o Enem. Boa prova aí para todos. Espero que tenham... Obrigado. Espero que tenham gostado aí da aula. As resoluções de todas, acho que depois o pessoal coloca no site, né, para vocês. E acima de tudo, boa prova, paciência, tá? Lembra que são 90 questões mais a redação.
E se eu sou você, eu começo fazendo logo a minha redação. Na hora da prova. A redação no começo é fundamental, garante logo os pontos. Sabe, passa no Enem quem faz boa redação, viu? Vai depois para a de matemática, que é a nossa prova, beleza? Tchau para vocês, até a próxima aí.